Neste quarto vídeo, então, nós vamos concluir aqui a nossa análise de Marcos capítulo 16, versículo 9 até o versículo 20. Conforme vocês puderam notar aí nos vídeos anteriores, ficou muito claro que esse trecho não deve ser usado em hipótese alguma para tentar, aí de alguma forma, dar algum apoio às professas curas, milagres, né, que muitos pastores, né, muitos religiosos dizem terem recebido ou otorgado da parte de Jesus Cristo em suas denominações. Agora nós vamos ver, será que as últimas palavras de Jesus Cristo, ali um pouco antes de sua ascensão aos céus, têm alguma relação para que seus discípulos saíssem por aí curando, prometendo cura às pessoas, né? É isso que nós vamos analisar, tá bom? Evidentemente que nós concordamos que Jesus deu essas instruções e poder, evidentemente, aos apóstolos e muitos de seus discípulos nos seus dias, né? Inclusive os apóstolos tinham esse dom, né? Mas esses dons cessaram com a morte dos apóstolos, né? Agora nós vamos ver nos últimos dias qual é a posição da Bíblia a respeito de tais campanhas de curas, milagres, expulsão de demônios, etc. Então vamos lá. Vamos ler aqui, por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler as últimas palavras de Jesus Cristo que estão registradas em Mateus, Lucas e em Atos. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar um pouquinho a nossa visualização, né? Mateus 28, versículo 18. Em diante, Jesus recebeu a autoridade de Jeová, né? Após a ressurreição. Aí a instrução que ele dá é essa aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, ensinando a obedecer todas as coisas que lhes ordenei, tá? Veja que não tem nada de sair por aí prometendo cura. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles estariam envolvidos com a tarefa de ensinar as pessoas em toda a terra. E não de sair curando, né? Pode-se dizer até essas curas mandrake aí que muitos pastores, né, dizem realizar, né? Afirmam realizar. Aqui nós estamos no livro de Lucas, capítulo 24, está lá no alto, ó. A partir do versículo 45, as últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, né? Ele abriu-lhes a mente para compreender o significado das Escrituras. Está escrito que o Cristo sofreria e no terceiro dia seria levantado entre os mortos, né? E que em seu nome se pregaria arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, tá? Olha aqui, ó. Aqui ele fala do prometido Espírito Santo também, né? Que daria o apoio total para que eles pudessem fazer isso, né? Que é o poder da parte de Jeová, tá? Aqui no livro de Atos, praticamente é uma cópia do que está escrito aqui em Lucas. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Veja as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, né? Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, olha, em Jerusalém, toda a Judéia, tá? Evidentemente que a tarefa que estaria envolvida aqui era pregar, né? E não sair por aí curando, né? Entendeu? Tá? Esses dons realmente cessaram, como diz lá em Coríntios, né? Paulo diz que esses dons cessariam, ok? Prevendo que nos últimos dias muitos seriam atraídos por uma falsa campanha de curas e milagres, olha o que Jesus disse aqui, ó, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, vamos abrir aqui no versículo 15. Ele disse assim, ó, a partir do versículo 15 ele disse assim, ó, tomem cuidado com os falsos profetas que se chegam a vós em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes, né? Com aquela fala mansa, entendeu? Aí ele fala, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Que frutos seriam esses? Bom, seriam, evidentemente, né, as distorções bíblicas que eles têm e também envolvido as curas e milagres, né? Olha aqui, ó, olha o versículo 20. Realmente, então, pelos seus frutos reconhecerão esses homens, ou seja, os falsos cristos e falsos profetas dos últimos dias, né? E quais seriam esses frutos? Olha aqui o versículo 21. Nem todo que me disser Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Os frutos vão aparecer aqui agora no 22. Ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, né? Assim como clamam muitos hoje, né? Não profetizamos em teu nome? Olha aqui, ó. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Olha aí, ó. Jesus já previu que haveria esse tipo de atividade nos últimos dias, mas que seriam frutos de quem? Dos falsos cristos e falsos profetas, né? Olha lá. Então Jesus vai declarar para eles o que? Ó? Nunca vos conheci, né? Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Na sua grande profecia, em Mateus capítulo 24, Jesus destacou isso também 2 vezes. Aqui no versículo 11, ele diz que surgiria muitos falsos profetas que enganariam a muitos, né? E por meio do que enganariam nos últimos dias. Olha, no versículo 24. Olha aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Ou seja, os verdadeiros escolhidos de Jesus Cristo, os escolhidos de Jeová, não estariam envolvidos com esse tipo de atividade. Que tipo de atividade eles estariam envolvidos, então? O versículo 14 mostra, conforme ele deu ordens ali em Mateus 28, vocês viram, em Lucas no finalzinho, né? Olha aqui, estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, servos de Jeová nos últimos dias, e Jesus também é servo, estariam envolvidos com a atividade de ensino e pregação, conforme Mateus 28, 19 e Lucas, que eu li para vocês, tá? E não com as chamadas campanhas de curas e milagres que está no 24. Isso aqui seria uma atividade dos falsos cristos e falsos profetas, que poderia até enganar aqueles que estariam fazendo o que é certo, né? Conforme você está vendo aí, tá bom? E para a gente concluir, vamos ler 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, veja, sob inspiração do Espírito Santo, o que o apóstolo Paulo nos escreveu. São palavras até inclusive muito fortes, né? Mas, como se diz, remédio amargo é que cura, né? Quem estaria por trás dos falsos cristos e falsos profetas, né? Aí, em suas grandes campanhas de cura, libertação, etc. tal. Vamos ver quem estaria. Olha aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim, ó. Então, realmente será revelado aquele que viola a lei, a quem o Senhor Jesus eliminará com o espírito de sua boca e reduzirá a nada pela manifestação da sua presença. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de quem? Ó, de Satanás, com toda obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Então o texto deixa muito claro para nós que nos últimos dias, essas grandes campanhas de curas, milagres, feitas por grandes ou pequenas denominações evangélicas principalmente, elas estariam sendo apoiadas por quem, afinal de contas? Olha o que a Bíblia fala, atuação de Satanás. Olha, com toda obra poderosa, sinais e milagres mentirosos. Por quê? Basta você comparar, inclusive, a qualidade dos milagres que são realizados hoje por profetas aí, né? Profetas de Deus, com os que Jesus e os apóstolos realizaram, né? Os milagres realizados por Jesus e os apóstolos tinham 2 qualidades que os pastores de hoje não conseguem fazer. Primeiro, eles eram totais e eram perfeitos, coisa que nenhum pastor consegue fazer hoje, inclusive ressuscitar mortos, né? Então fica muito claro aí para todos nós que usar o trecho de Marcos capítulo 16, versículo 9 a 20 para tentar aí sustentar de alguma forma que Jesus outorgou, né, aos líderes religiosos nos dias de hoje, ou qualquer outra passagem mesmo, algum poder para realizar curas e milagres, realmente é enganar a si mesmo e enganar as pessoas à sua volta, né? Espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês aí.